como estão? Eu sou a Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a indicação de hoje que eu vou dar então que é mais um dos meus filmes preferidos aí de Natal. Que semana passada eu falei sobre O Feitiço do Natal e hoje a gente vai falar sobre o filme que foi o filme de Natal do ano passado da Netflix, que foi o filme Um Passado de Presente. Então, se você também já gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e vem comigo. O sucesso de 2019 da Netflix vai trazer pra gente a história do Cole e da Brooke. O Cole é um cavaleiro do século XIV. E aí, durante um desafio que é dado aí pros cavaleiros, que eu não entendo direito aí que desafio que foi dado, enfim, ele acaba ali no meio da floresta. E no meio da floresta ele acaba dando de cara com uma senhora. Essa senhora tá com frio, enfim, e ele para então pra ajudar essa senhora. Só que o que a gente acaba descobrindo nele também é que essa senhora, ela é uma feiticeira. E ela tem o poder aí de fazer o Cole se tornar realmente um grande cavaleiro. Então essa feiticeira leva o Cole até a cidade de Ohio em 2019. Para ele descobrir então, qual que é a sua missão para que ele se torne um verdadeiro cavaleiro. Com isso a gente conhece a Brooke, uma jovem professora que terminou o seu relacionamento há pouco tempo. E por causa disso, ela não acredita mais em amor verdadeiro. Ela acha que isso aí é uma coisa que realmente só acontece em contos de fadas. Durante uma nevasca, a Brooke acaba atropelando sem querer o Cole. E aí ela e o seu amigo ali da polícia levam ele até o hospital pra saber se tá tudo bem, se ele não se machucou, enfim. E o Cole começa a contar a história dele, que ele é um cavaleiro do século XIV, que ele serve ao rei, enfim. E como qualquer pessoa aí da nossa época, a Brooke não acredita nem um pouco na história que ele tá contando. Ela acha que ele bilolou da cabeça, que ele tá doido, que ele esqueceu quem ele realmente é, enfim. E aí ela leva ele então pra casa dela, pro quarto de hóspedes que tem na casa dela, pra ajudar ele a viver no nosso mundo até que a memória dele volte. Enquanto isso, o Cole tá tentando aí achar uma forma dele voltar pra casa. O filme é protagonizado pela nossa linda e queridíssima Vanessa Hudgens, que ficou famosa pela trilogia do filme de High School Musical, Josh Whithouse, Emanuele Chiriqui e Isabelle Franca. Esse filme ele já fez assim um sucesso muito maior do que o que eu falei na semana passada, que foi O Feitiço do Natal, como eu já falei aqui pra vocês. E mesmo assim, mesmo ele já tendo um sucesso muito grande, ele tendo sido lançado um ano atrás, eu achei que valia muito a pena a gente falar dele de novo e relembrar um pouquinho dele. Um Passado de Presente vai trazer pra gente então um clássico clichê que a gente tem de casal aí que se apaixona durante essa época do ano, durante essa época aí do Natal. Mas esse filme ele não vem falar só sobre isso, ele aprofunda, não tem só esse assunto não, ele vem falar sobre outros assuntos bem legais e bem interessantes que muitas vezes a gente acaba esquecendo aí durante o ano. Um dos assuntos que eles trazem aqui pra gente é o fato da Brooke não acreditar em amor verdadeiro, dela achar que isso não se passa de um conto de fadas, que isso só acontece nos livros de contos de fadas, que essas coisas não existem porque não tem uma comprovação lógica. E depois que ela conhece o Cole, conforme as coisas vão acontecendo aí durante o filme, ela vê que não é bem assim não. Uma das coisas que ela repensa é sobre viagem no tempo. O Cole fala, que a feiticeira fez ele viajar no tempo. Ele veio do passado e agora ele está no presente. A Brooke acha que isso é uma mentira, que isso não existe porque não existe uma comprovação lógica. Mas aí ela acaba vendo que não é porque não existe uma comprovação lógica que não possa acontecer. Eu inclusive acho às vezes, tem coisa aí que eu penso, podem me chamar de louca se vocês quiserem, mas tem algumas coisas, algumas histórias que eu olho e falo, será que realmente não existe? Será que às vezes não é a gente que olha e fala, como, vamos falar assim, um exemplo, como é conto de fadas, isso não acontece, isso não existe. Será que algumas coisas aí que a gente vê em filme, que a gente vê em série, será que realmente não existe? Será que realmente é só imaginação da pessoa que
fez o filme? Às vezes eu fico pensando nisso. Tem algumas coisas, algumas histórias que eu realmente penso e falo, será? Será mesmo? Só porque não tem uma comprovação lógica, será que isso realmente não existe? E é justamente esse questionamento que o filme veio trazer pra gente. Outro assunto que eles trouxeram aqui pra gente foi de que as pessoas, elas continuam com a gente, mesmo elas não estando mais aqui. A Brooke, ela perdeu a mãe dela, e depois de alguns meses ali, bem pouquinho, ela conta que ela perdeu o pai dela. E por como ela perdeu, né, então os dois, ela acaba assim, algumas coisas de Natal, como as caixas, ela não abre porque faz ela lembrar dos pais dela. Então ela não gosta de algumas coisas, ela abre pra não lembrar dos pais dela. E aí o Cole, conversando ali com ela, né, enfim, mostra pra ela que não é porque eles se foram, não é porque eles morreram que eles não continuam com ela. Durante a nossa vida e a gente cruza com o caminho com muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que não fizeram tão bem pra gente, e enfim, a gente cruza com muitas pessoas e eu acredito pelo menos que com todas as pessoas que a gente cruza o caminho, todas essas pessoas marcam a nossa vida, marcam a nossa história e deixaram alguma coisa pra gente, sabe? Então é meio que isso que eles vêm falar, que a gente conhece muitas pessoas, que essas pessoas, a gente pode muitas vezes acabar perdendo contato com algumas, ou algumas morrem, que né, com o natural aí da vida, e que mesmo assim, mesmo a gente muitas vezes já não tendo mais contato com aquelas pessoas, elas continuam na gente, porque o que a gente aprendeu quando a gente estava com ela, quando a gente conversava, enfim, o tempo que teve ali com ela, o que a gente aprendeu com ela, a gente carrega a nossa vida inteira. A gente vai, né, vamos falar assim, até passar para nossa próxima geração, né, para os nossos filhos e coisa do tipo. Então, que as pessoas, elas podem ter ido embora, mas elas continuam com a gente. Um pedacinho dela, de cada uma dessas pessoas, sempre vai estar com você. Claro que de vez em quando você sente uma saudade, você sente vontade de abraçar aquela pessoa, de estar junto com ela, de dar risada junto com ela e coisa, e enfim. Mas ela continua ali com você. Todas as pessoas que passam pela nossa vida, que a gente tem contato, são um pedacinho da pessoa que você vai se tornando ao longo da sua vida. Gente, eu falo pra vocês, um passado de presente é lindo, é maravilhoso. Eu acho que muitas vezes quando a gente vê esses filmes, né, a gente vê e fala, ai, o que tem aqui é o romance da Vanessa Hudgens com o cara que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, é o romance da Brooke com o Cole. E, gente, às vezes eu acho que falta a gente ter uma visão mais aprofundada sobre o filme, sabe? Uma visão melhor. Não é só o filme, não é só sobre o relacionamento deles dois. Muitas vezes esses filmes, eles pegam um casal clichê, um clichêzinho assim, né? Pega, coloca ali na história, mas coloca eles na história para vir falar sobre outras coisas, que através do relacionamento dessas duas pessoas, falar sobre outras coisas que as pessoas às vezes não sabem, ou aprendizados para passar para as outras pessoas. E geralmente é muito mais fácil, né? Você pegar assim a história de um casal, fazer um clichê e contar essa história, né? E contar o que você quer contar, passar o aprendizado que você quer passar pra frente. Porque, vamos falar assim, é muito raro a gente ver algum filme que não tenha casal e que seja de muito sucesso. É difícil, eu sei. É difícil a gente ver isso. Então é muito mais fácil eles pegarem os casais e fazerem isso. Então, sempre que vocês assistirem um filme que tenham esses clichês de casais, enfim, presta atenção, porque eu tenho muita certeza que o filme, ele não é só sobre esse clichê desse casalzinho que é construído durante o filme, não. Tem muito mais coisa aí por trás, tem muito mais história aí por trás, que muitas vezes a gente acaba não reparando, que a gente fica, principalmente nas meninas, né? Que eu sei que essa coisa de clichê, quem assiste é mais nós meninas do que os homens. Então, porque a gente fica tão encantada, a gente vê aquele casalzinho ali no filme, na série, a gente olha, fala que queria ter um romance igual deles, queria. A gente fala essas coisas, a gente fala assistindo. E é normal, então a gente fica, vamos falar assim, tão encantado. E que, vamos falar assim, é uma coisa que a gente queria tanto ter igual dos filmes, que a gente acaba não reparando na verdadeira mensagem e nos outros assuntos que realmente tem por trás disso no filme.
Então é legal, a gente sempre... Por isso que é bom eu falar os filmes, eu reassisto muitos filmes que eu já assisti. Mas por conta disso, porque a gente vê a primeira vez, muitas vezes na primeira vez que a gente assiste, nas outras vezes que a gente assiste, você acaba reparando em coisas que você não tinha reparado naquela primeira vez que você assistiu. Então, por isso, gente, se você já assistiu um Passado de Presente, o que eu tenho certeza que vai ser muito provável, põe pra mim nos comentários o que você achou do filme. Se você não assistiu, assiste porque vale muito a pena. E é isso, se inscreve no canal também se você não é inscrito ainda, deixa o seu like. Me acompanha nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E é isso, um beijo e até amanhã.